Saudações, nobres devoradores de livros, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Antioquia Books. Hoje nós vamos aqui explorar o tema apologética cristã. Estamos aqui com o Mendes, ele que vai nos ajudar a explorar esse tema, esse fascinante tema, e também vai nos indicar alguns livros, com certeza livros essenciais para apoiar esse tema. Mendes? Olá, sejam bem-vindos todos e obrigado mais uma vez pelo convite e por estar aqui e podermos conversar a respeito de temas relevantes para a nossa fé e para aqueles que gostam e são amantes de uma boa literatura cristã. Ótimo. Mendes, você sabe que é um prazer ter você aqui. Inclusive, esse aqui é o nosso terceiro episódio, sabia? Rapaz, olha, aquele segundo episódio, eu estou até hoje emocionado. Coisa boa. Foi muito bom, foi precioso. Mendes, o que você acha de você começar falando para a gente, explicando para a gente o que é apologética e qual que é a relevância da apologética para um cristão nos dias de hoje? Uma ótima pergunta. Em sentido bem geral da palavra, apologética significa defesa por meio de argumentos de um determinado assunto. No caso específico que nós estamos abordando aqui, apologética seria a defesa por meio de argumentos racionais da fé cristã. Entretanto, se nós falarmos que é uma defesa apenas racional da fé, nós não estaríamos esgotando a completude daquilo que seria a apologética cristã. Coincidentemente, não preparando para esse podcast, eu estou lendo o livro de Jó lá da Bíblia. E toda aquela confusão com os amigos de Jó se dá por meio da questão da apologética. Jó sofre aquela grande desgraça, não sei se posso falar essa palavra, né? Mas sofre aquela grande calamidade em sua vida, perde os bens materiais, perde os filhos e perde também a saúde. Ele está muito triste, muito desolado, e os amigos vão visitá-lo, ficam com ele durante alguns dias, sem pronunciar, 7 dias sem falar nada, e Jó decide abrir a boca. Ele estava muito angustiado e falou algumas palavras pesadas, amaldiçoou o dia que ele havia nascido, as pessoas que levaram notícias boas para seu pai, que ele havia nascido, tudo mais. Os amigos de Jó, quando ouviram essas palavras, eles ficaram revoltados com o zelo que os consumia. Então, eles decidiram fazer uma apologética de Deus. Então, toda a conversa que nós temos no livro de Jó são os amigos de Jó tentando defender a fé legítima em Deus, só que não com o mesmo amor que Deus tem para conosco e não se colocando também no lugar do sofredor. Então, dizer que a apologética é apenas uma defesa racional da fé pode nos colocar em situações não muito boas, porque não é só defendermos racionalmente a fé, significa também manifestar a fé por meio da nossa presença, como Timothy Keller tem no livro Encontros com Jesus. Ele faz uma abordagem interessante da apologética quando vê Maria e Marta. Marta era alguém que precisava de argumentos racionais para ser convencida de uma verdade. Seu irmão vai ressuscitar. Quando Marta ouviu essas palavras, ela ficou satisfeita e foi chamar a sua irmã Maria. Mas para Maria, o argumento racional não era suficiente. Então, Jesus chorou juntamente com ela. Então, manifestou de uma outra forma que Deus também se interessava, que Deus se importava. Então, a apologética, definindo apenas como um argumento racional da fé, com base em argumentos racionais, não esgota a ideia da apologética cristã, que vai muito além. Muito bom. Acho que eu nem falei da importância, né? Qual que seria a relevância dela? Sim. Então, desde o começo Em outras palavras, Mendes, por que eu preciso disso na minha vida? Olha, a fé cristã, não sei se eu vou conseguir explicar, não é uma fé reativa.
nós não estamos sempre para nos defender. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é ir e fazer. Tem a passagem que me ocorre agora, que está lá no livro de Mateus, em que Cristo fala: façam aos outros aquilo que vocês querem que vos façam. Essa frase existia antes de Cristo na forma negativa, que é uma forma muito comum entre as pessoas. Não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Mas Cristo faz diferente. Diz: faça aos outros aquilo que você deseja que te façam. E também no último dia ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, por aí vai. Então a fé cristã não tem como fundamento principal a defesa de si mesma. Tem como fundamento principal a propagação. Mas, como estamos num mundo em que existem várias vozes, e várias vozes que ocupam as cabeças das pessoas, várias religiões, pessoas sem religião, há necessidade de explicar a razão da nossa fé. O apóstolo Pedro também fala a respeito disso, quando diz que estejam prontos para explicar a respeito da razão da vossa fé. Às vezes, explicando a razão da nossa fé, nós colocamos dúvidas nas certezas que algumas pessoas têm, e essas dúvidas podem levá-las à fé. Podemos também explicar a fé, permitindo com que as pessoas encontrem algum conforto por meio de uma explicação racional da fé. Então, a apologética cristã é importante para o crente, para compreender a sua fé e nisso se fundamentar. É importante para explicar ao mundo também a razão da nossa fé e, com isso, também convencer algumas pessoas a respeito da veracidade da fé cristã para todos os aspectos da vida da pessoa. Digamos que a convicção que precisamos ter enquanto cristãos, ela depende de uma apologética correta, de uma apologética robusta, de uma apologética que seja relevante? Com certeza. Se nós não tivermos bem fundamentadas as doutrinas que nos são caras, se nós não tivermos os argumentos fortes da nossa fé, qualquer coisa pode nos tirar. Estou aqui me lembrando de um outro livro que eu li, que se chama A Fé dos Demônios. Nele ele conta sobre a tentação no Jardim do Éden. Na tentação do Jardim do Éden, Eva acrescenta algumas coisas que Deus não havia falado. Ela disse que não deveria nem tocar no fruto. Aí o autor do livro diz que os rabinos, isso não está na Bíblia, os rabinos contam que a serpente empurrou Eva contra o fruto e ela tocou no fruto e não morreu. Então, como ela não estava bem embasada na palavra de Deus que não era para comer, aquilo que ela colocou a mais acabou invalidando aquilo que era verdadeiro. Então, quando nós temos a firmeza do conteúdo da nossa fé, nós ficamos cristãos mais robustos, não balançamos por qualquer vento de doutrina. E há muitas vozes no mundo, e essas vozes têm palavras melosas. Se nós não estivermos fundamentados, nós seremos levados sem dúvida para outros caminhos. Estava lembrando aqui daquele livro Somos Todos Teólogos. Na apologética, será que é possível também a gente se apoiar aí? Somos todos apologetas? Com certeza, somos todos teólogos, somos todos apologetas, no sentido de que todo cristão deve estar pronto para responder a qualquer um que lhe perguntar a respeito da razão da sua fé. Por que você é crente? Por que você é cristão? Por que você segue Cristo? Todas as respostas que nós damos a essas perguntas é uma defesa. Nós estamos defendendo a nossa fé. Por que vocês estão evangelizando? Qual é a relevância do cristianismo para o Brasil, para a minha vida, para o meu bairro, para o mundo? Quando nós respondemos a essas perguntas, estamos fazendo uma defesa racional da nossa fé. Então, todo cristão é também um apologeta,
Que é isso, hein, Mendes? Olha só, você tocou em alguns pontos aí, talvez até um pouco, talvez histórico, mas como é que a gente poderia, como é que você poderia nos colocar aqui a questão da apologética no contexto histórico? Ela se evoluiu ao longo dos anos? E outro aspecto também é o seguinte, percebendo essa evolução ou não, qual que seria o papel dela na igreja moderna, ou na igreja contemporânea? Uma ótima pergunta, que também exige uma resposta um pouco grande. Não sei se eu vou conseguir resumir, mas farei um esforço enorme para conseguir resumir. Então, desde o início da fé cristã, a apologética está presente. Quando nós lemos alguns livros da Bíblia, o que os apóstolos estão fazendo, principalmente estou falando dos livros do Novo Testamento, o que os apóstolos estão fazendo é apologética. O apóstolo João está num ambiente onde a divindade do nosso Senhor é questionada, onde a procedência divina é questionada, e ele escreve o Evangelho, que é o Evangelho diferente dos outros, porque a divindade de Cristo é mais bem manifesta, ou melhor manifesta, no livro de João. O que João está fazendo é isso, uma apologética do nosso Senhor, defendendo que nosso Senhor é de procedência divina, ele é divino realmente, igual ao Pai e tudo mais. Lendo as cartas paulinas, também nós vemos essa preocupação dos apóstolos em apresentar uma defesa racional para que os irmãos se apropriem disso e possam ter uma fé robusta. Mas o cristianismo primitivo, ou primeiro, ele nasce no contexto judaico, onde as pessoas têm contato com as escrituras do Antigo Testamento. Mas ela cresce, o cristianismo cresce e passa a ser dominado por gentios. Daí houve a necessidade de se defender a fé cristã nesse ambiente que não conheciam que era Cristo, ou o que significava aquele grupo cristão, por que eles deveriam ser levados em conta, por que deveriam ser ouvidos e tudo mais. Aí se notabilizam alguns importantes pais da igreja. Tertuliano, até por falar em Tertuliano, o livro Santos e Opressores, que nós temos aqui também na livraria, conta uma história do que Tertuliano escreveu para defender os cristãos que seriam perseguidos em Cartago. Ele estava falando sobre a liberdade religiosa. Tertuliano não concordava com as religiões pagãs, escrevia duramente contra essas religiões, mas ele dizia que os cristãos, assim como todas as religiões, deveriam ter direito de existir, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus e nós temos essa alma que busca a Deus. E ao contar sobre essa história, o autor diz que provavelmente o Thomas Jefferson, o pai fundador dos Estados Unidos, que também escreveu a Constituição Americana, se inspirou nessa frase de Tertuliano. Tanto que na Constituição Americana tem que todos os homens são criados à imagem de Deus, para reforçar que os direitos que nós temos não são dados pela Constituição brasileira, não são dados pelos parlamentos pelo mundo. Os direitos que o ser humano tem são dados pelo Criador, são direitos da criação. O Criador nos deu liberdade de expressão, liberdade de culto, por aí vai. Então, tem Tertuliano e outros mais que se destacaram, Agostinho, Lactâncio, Antenágoras. Depois o cristianismo foi se desenvolvendo até que se tornou a religião dominante do Ocidente. Nessa parte, o cristianismo perdeu um pouco da sua essência. Como era a maioria, a questão da apologética era mais uma discussão das doutrinas que seriam fundamentais, que seriam agregadas à fé cristã. Depois surge a reforma protestante, onde os reformadores fazem esse regresso ao cristianismo mais bíblico, ao cristianismo que se conecta diretamente com a Bíblia Sagrada e não contradições que fogem das Escrituras. Isso não quer dizer que os reformadores ignoravam a tradição, mas apenas que eles olhavam para a tradição e aquela tradição que não fosse compatível com as Escrituras, eles rejeitavam. Então, com os reformadores, a ideia da apologética voltou a ganhar
notoriedade. Depois o mundo foi se desenvolvendo, vieram algumas filosofias, iluminismo, etc., etc. Daí surgiu a necessidade de uma apologética. Essa apologética mais moderna, que ainda nos afeta, ela tem um forte começo na Europa, principalmente entre os britânicos. Nós temos Chesterton, temos Lewis, temos a Dorothy Sayers, depois temos a ponte que une a apologética europeia com a apologética americana, que afeta mais a apologética brasileira. Nós temos o Francis Schaeffer, que viveu muitos anos na Europa, fundou um instituto que recebia muitos estudantes universitários que estavam confusos em relação ao mundo que nós vivíamos, ou que eles viviam, no caso. E o Schaeffer faz essa ponte entre a apologética americana e a apologética europeia. Na apologética americana, nós vemos mais pessoas ligadas àquela defesa dos documentos históricos, da veracidade, da ressurreição. Tem livros que se destacam e muito bons, até tem filmes, né, inspirados em livros, como Em Defesa da Verdade, Em Defesa da Fé, do Lee Strobel, um livro maravilhoso. Livro também Mais que um Carpinteiro, e temos também os mais recentes, como Timothy Keller e outros mais. Acho que basicamente essa é a história da apologética cristã. E ela é relevante hoje, porque hoje nós estamos meio que retornando a uma forma de paganismo. Essa relevância, Mendes, ela está ligada a um tipo de papel que ela ocupa na igreja hoje? Isso, é porque a igreja ela é sempre chamada a responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. O mundo sempre está fazendo perguntas, mesmo que às vezes a gente não escute verbalmente, mas as pessoas estão sempre querendo saber qual é a importância da nossa fé para hoje. Tem gente que diz que temos que eliminar os cristãos, porque na cabeça deles eles estão perguntando qual é a importância de termos uma fé. Por que nós precisamos disso? Qual é a importância de Deus? Então, os cristãos são sempre chamados a responder a respeito das coisas que acontecem no seu dia a dia, no seu mundo. E nós temos muitas perguntas sendo feitas e nós precisamos dar respostas a essas perguntas, esses questionamentos que as pessoas nos fazem. Mendes, vamos trazer um aspecto um pouco mais pessoal, né? Qual a experiência que você pode nos contar, uma experiência pessoal que está ligada à apologética? Talvez fazendo uma abordagem a primeira experiência, né, apologética. Olha, o primeiro livro da apologética que me marcou muito foi o Mais que Carpinteiros. E, por incrível que pareça, também foi o livro que marcou o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Augusto Nicodemos, quando eles eram mais jovens também. Foi um livro muito importante para mim. O autor do livro, Josh McDowell, acho que é esse, não sei se estou pronunciando o nome. Ele passou por um momento de crise e abandonou a fé. Ele, enquanto menino, ele foi abusado, depois largou, deixou de acreditar em Deus, até que ele foi para a faculdade, e na faculdade ele foi evangelizado por alguns cristãos e decidiu escrever um livro para provar que Cristo não passava de um carpinteiro que viveu na Judeia. E nessa busca para provar que o cristianismo não passava disso, que Cristo não passava disso, ele descobriu que Jesus era mais que um carpinteiro e acabou se convertendo. Quando eu li o livro, o testemunho aqui estou contando porque tem filme dele falando sobre isso e outros textos também. Quando ele descobriu que Cristo era mais que um carpinteiro, ele fez uma apologética interessante, falando sobre a ressurreição, a veracidade da ressurreição, por que a ressurreição tem grande chance de ter sido um evento verdadeiro. Ele apresenta lá os eventos, ele fala também da veracidade dos documentos do Evangelho. Isso porque quando a gente vai para a faculdade
ou tem encontro com pessoas que têm títulos acadêmicos neste mundo, eles desprezam tanto a fé cristã que a gente passa até a duvidar, será que uma pessoa tão estudada como essa está dizendo que os documentos cristãos não são verdadeiros? A gente fica com medo e não sabe. Muitos cristãos, inclusive, abandonam a fé quando ingressam nas faculdades. Então, esse livro foi importante para mim, no sentido de que me permitiu compreender que o cristianismo também tinha base lógica, documental, para eu poder acreditar como um evento histórico importante para o mundo. Então, de certa forma, a gente tá vendo que como a sua fé foi influenciada. Isso. Esse livro foi a primeira experiência, esse livro foi a experiência que influenciou a sua fé. Exatamente, foi uma influência importante para fundamentar a minha fé na questão da apologética. Eu já era cristão, mas era um cristão que defendia a Bíblia porque, assim, quando nós nos convertemos, nós temos a certeza que a palavra de Deus é verdadeira, que é a palavra de Deus realmente. Mas a gente vai ouvindo tantas vozes que parecem ter mais conhecimento, que às vezes a nossa fé fica um pouco vacilante. Eles vão dizendo da evolução, dos milhões de anos e tudo mais, a gente fica meio cambaleia, assim, no meu caso, né? Tem gente que tem uma fé mais robusta que eu tive, então essas pessoas não passam por essas crises. Eu já passei por essas crises e de vez em quando passo por outras crises relacionadas à fé. Mas é possível a gente observar, assim, me parece que observando a cristandade é uma coisa que as pessoas elas fecham as suas mentes, elas não se abrem para o diálogo, para essa experimentação do conteúdo, das informações dentro da igreja, no sentido da vida cristã, em torno do conceito e dos temas bíblicos. E me parece que quando elas têm aquela experiência, como nós falamos aqui da faculdade, parece que elas se abrem mais, ou seja, a experiência cristã ela é fechada, e quando ela abre as portas, né, da vida comum, que é a vida acadêmica, a vida estudantil, parece que ela se abre muito mais e de repente ela acha que está conhecendo algo tão grandioso que está apequenando aquilo que seria a informação, o conteúdo, né, daquilo que é a nossa fé, a nossa razão de ser cristão, né? É verdade. Infelizmente isso acontece. Eu acredito que seja por vários motivos. Vou aqui especular porque, como a gente não conhece o coração das pessoas, vou aqui jogar ao vento, pode ser que caiba na cabeça de alguém. Uma coisa que nós temos, que é errada, né? É que quando nós vamos ao culto, nós nos preparamos para ir ouvir a voz de Deus e cultuarmos ao nosso Senhor. Então nós temos medo, às vezes, de usar o nosso cérebro no culto, porque nós pensamos que podemos estar julgando, não estar prestando o culto correto. O pastor Augusto Nicodemos, ele falou uma frase há alguns anos, que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Com isso, ele queria dizer que a nossa mente tem que ser usada a serviço de Deus. E o ser usado a serviço de Deus significa que nós devemos questionar quando ouvimos uma palavra. Se tivermos dúvidas, o melhor lugar para tirarmos é na igreja. É bem verdade que às vezes nós não temos pessoas preparadas para nos responder, ou tem pessoas com aquela mente fechada antigamente, que qualquer pergunta é como se estivessem duvidando da fé, e não uma pessoa que estivesse com angústia existencial para entender a fé. E isso é interessante, não sei como algumas pessoas pensam desse jeito, quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que os homens de Deus também passaram por essas angústias. Então, Deus, é uma frase que eu li no livro do Filipenses, que diz que Deus prefere uma dúvida sincera do que uma adoração falsa. Então, se você estiver em dúvida, o melhor lugar é a sua congregação local. E também
muito bons livros que nós temos aqui na livraria, porque a sua dúvida, a sua angústia não é única. Você não é o ser humano a sentir essa angústia, o primeiro ser humano a sentir essa angústia. Várias pessoas ao longo da história passaram por mesmas crises. Então, questione, procure alguém que seja mais capaz em sua congregação para apresentar as Escrituras. Questione, procure bons livros, mande mensagens para a gente. Qual livro bom para isso? Eu estou entrando na faculdade agora, o meu filho, meu neto está entrando para a faculdade agora. Como que ele pode, para manter a fé dele lá na faculdade? Que livros são interessantes para isso? Então, existem bons livros e você também pode procurar pessoas capazes de te ajudarem nessas angústias que você sente. Mendes, por falar em livros, né? Quais são, assim, nos dá aí 3 livros, né? Para quem quer começar a explorar esse tema, né? Para quem quer começar a estudar esse tema, nos conta aí, nos fala 3 títulos de livros que a gente pode começar por eles. É uma tarefa difícil. Ou por exemplo, você falou sobre o Mais que um Carpinteiro. Seria isso. O Mais que um Carpinteiro é o mais fácil de ler. Outro. É muito bom o livro. Agora, o outro... veja bem, eu estou pedindo os títulos. Eu vou fazer uma pergunta, né? Eu vou te puxar aqui para você explicar a importância desses livros que você vai falar. Certo. O outro livro que eu acho importante é o livro Cristianismo Puro e Simples. O Cristianismo Puro e Simples é importante por 2 motivos. Qual que é o outro livro? O terceiro livro, qual seria? Eu vou citar o livro do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo. Legal. Então, agora vamos começar de trás para frente. O terceiro livro, dá aí compartilha com a gente aí, né, como que esse livro tem impactado a comunidade, a experiência dos cristãos nos dias de hoje. Começando pela Fé na Era do Ceticismo. Ele é importante por quê? É um pastor contemporâneo nosso. É alguém que pastoreava uma igreja na cidade mais conhecida do mundo, a cidade de Nova York, a cidade mais cosmopolita, de onde saem as influências que acabam atingindo um pouco o mundo afora. Então, as perguntas que os americanos que vivem em Nova York, ou as pessoas que vivem em Nova York fazem, acabam sendo refletindo no Brasil, na Europa e um pouco mais demorado no resto do mundo. Então, ler A Fé na Era do Ceticismo é ler um livro contemporâneo, que tem as perguntas que as pessoas de hoje fazem, que trazem as dúvidas que nós temos hoje. Por exemplo, uma das perguntas que ele responde é: por que o cristianismo é a religião verdadeira diante de todas as religiões que nós temos? Porque nós vivemos num tempo de relativismo religioso. É importante que cada um tenha a sua própria fé. É importante que as pessoas adorem o seu Deus. Então, por que os cristãos continuam dizendo que só Jesus é o único caminho que pode conduzir à salvação? Então, nesse livro, A Fé na Era do Ceticismo, o autor se propõe a responder. E as pessoas que têm experiência, né, as leitoras desses livros, qual o retorno que elas falam desses livros? Qual que é o feedback que elas dão? Eu não vi ninguém, aliás, conheci uma pessoa que não gostou muito do Timothy Keller, mas uma pessoa dessa aqui tinha que ser excomungada. Timothy Keller, ele é maravilhoso, é um excelente escritor. Os seus livros têm beleza, os seus livros são contemporâneos, mas os seus livros têm uma característica também fundamental, são livros que conservam o Evangelho de Cristo. Então, você ler o Timothy Keller, você encontrará tudo isso, beleza, porque tem pastores que são muito bons em argumentar, em falar, mas os seus livros não têm tanta beleza. Já Timothy Keller tem um pouco disso, tem muito disso. Qualquer livro dele, quando a gente lê, consegue se envolver na história,
de uma maneira tão boa, que a história parece que acontece nos nossos dias, mesmo sendo uma história milenar, como é a história bíblica. Que mais? As pessoas também acabam até presenteando as outras com os livros do Timothy Keller e acabam tendo uma fé mais robusta e uma fé que também pode conviver no ambiente urbano também. Esse livro é o do Timothy Keller? A Fé na Era do Ceticismo. O segundo é o livro Cristianismo Puro e Simples. Esse livro veio de palestras que ele dava na rádio enquanto estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que, diante de questões muito difíceis, como nós enfrentamos a pandemia, as pessoas querem ter respostas sobre Deus. E no ambiente de muitas mortes e morte de lado a lado, né, da Segunda Guerra Mundial, Lewis foi convidado para palestrar na rádio sobre Deus, sobre a importância de Deus naquele ambiente. Então, após as palestras na rádio, ele compilou e transformou em um livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele é importante porque é o livro clássico da apologética cristã. É bem verdade que Lewis foi influenciado por outras pessoas, mas o seu livro se tornou clássico da apologética cristã. É uma apologética mais filosófica, uma apologética que procura explicar por que é importante existir Deus. Aí ele vai, trabalha, até usa um termo, que é um termo chinês no seu livro, que ele coloca para o nome de Deus, que é o Tao. Depois ele vai indo, explicando por que o cristianismo é importante, por que Cristo. Depois ele trabalha algumas doutrinas cristãs. Alguns leitores têm dificuldades com a primeira parte do livro, mas a segunda parte é simplesmente fenomenal. As duas partes, na verdade. E o retorno? Qual que é o feedback das pessoas nesse livro aí? Lewis morreu já tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, mas ele é tão atual. Então, não existe alguém que tenha tido contato com Lewis que também não tenha se encantado com ele. E é uma coisa que eu aprecio muito no Lewis, é o seu cavalheirismo. Ele é um verdadeiro gentleman quando ele escreve. Ele não desrespeita o seu leitor. Ele entende que o seu leitor é uma pessoa inteligente, é um ser humano criado à imagem de Deus, que por isso merece respeito. Ele vai apresentando a razão da fé sem desrespeitar o seu leitor. E as pessoas que leem também têm esse bom costume de presentear. É um bom livro para você presentear o seu professor, para você presentear o seu patrão que não é cristão, aquele advogado que está resolvendo a sua causa, aquele médico que te trata. Presenteá-lo com o cristianismo puro e simples é presentear com um bom livro. E o outro? E o outro, por fim, não menos importante, O Mais que o Carpinteiro. Ele procura defender as provas documentais. Eu gosto mais da parte quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo, mas ele também defende por que os documentos do Novo Testamento são dignos de confiança. Porque tem gente que diz, não, os discípulos inventaram essa coisa aí e tal. E ele diz que ele prova que os documentos do Novo Testamento são mais confiáveis que os documentos, por exemplo, que fundamentam os cursos de filosofia, que são os escritos de Sócrates, de Platão. Sócrates não escreveu nada, nem mais, mas são as falas de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Há mais documentos provando a veracidade do Novo Testamento do que desses. Mas quando ele fala da ressurreição, que a coisa se torna ainda mais bela, principalmente para nós que somos cristãos. Por exemplo, ele usa o argumento de Cristo ter aparecido primeiramente às mulheres. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas teve um tal de Celso, que apareceu nos primeiros séculos da era cristã e dizia o seguinte: o cristianismo é falso porque
o Deus deles apareceu primeiramente às mulheres. Aí, quando o McDowell vê essa frase do Novo Testamento, que Cristo apareceu a Maria, ele diz, está vendo, essa é uma prova que a ressurreição é um fato. Porque se os apóstolos quisessem mentir, quisessem inventar uma história, teriam dito que Cristo apareceu primeiramente a Pedro, que era o líder dos apóstolos, ou tido como líder dos apóstolos, mas ele apareceu para uma mulher, para mostrando que os apóstolos não inventaram a história. Depois fala também sobre a questão dos apóstolos estarem prontos a morrer pela verdade, também a questão do segredo, né? Se nós contamos segredo por 12 pessoas, é muito difícil que alguém não conte. Tem uma história engraçada assim, não é bonita a história, que aconteceu na nossa congregação. Teve uma reunião de obreiros, aí o pastor falou o seguinte: irmãos, todos vocês dão a palavra que ninguém vai contar nada até nós resolvemos esse problema. Aí todos nós demos a nossa palavra. Quando eu cheguei em casa, minha esposa me pediu para eu contar. Eu disse, não, eu já dei a minha palavra lá e não conto. Mas ela sabia que tinha 2 obreiros lá que eram fofoqueiros. No dia seguinte, toda a igreja sabia o que tinha acontecido na reunião de obreiros, que tinha sido uma reunião muito tensa. Então, é muito difícil que pessoas guardem segredos a ponto de entregar a sua vida por uma mentira. Tem aquele que é ganancioso, que troca o segredo por um dinheiro, ou que troca o segredo pela sua própria vida, e não vão morrer por uma coisa que é mentira. Então, quando ele apresenta esses argumentos da veracidade da ressurreição, para mim foram satisfatórios e me tornaram mais feliz lendo aquilo e os relatos do Novo Testamento também. E o feedback dos leitores? O feedback é muito bom. Eu já, como disse quando eu falei do livro primeiramente, foi o livro que influenciou um dos maiores pregadores que nós temos na atualidade, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse que quando leu o livro na sua juventude, foi um livro importante para ele fundamentar a sua fé. O outro foi o Augustus Nicodemos, que também nós conhecemos como um grande expositor e também estudioso do Novo Testamento. Mas não só esses, há outros tantos que foram abençoados por esse livro. Então, ler esses livros da apologética que eu citei, mas não só, você pode procurar outros autores que também são bons, tem Lois Marco, o Chesterton, que eu gosto demais da conta, e outros mais que tem por aí, Alistair McGrath, que podem te auxiliar no processo de uma defesa racional, mas também uma defesa apaixonada, uma defesa de presença da fé cristã. Então, Mendes, eu estou aqui com uma questão para te passar, que é o seguinte: como é que os cristãos eles vão aplicar esses princípios da apologética, né, em suas vidas diárias, mas também assim, como é que elas vão conversar com os não cristãos? Bom, até aqui, do jeito que você nos colocou, a gente pode pegar que esses livros são um apoio, uma contribuição, né? Então, uma forma de você lidar com o não cristão seria, então, você presentear esses livros, né? Exatamente. Para eles. Então, já é um diálogo, né? Já é um diálogo. Já é um diálogo. Talvez ele tenha ali esse encontro com pessoas não cristãs, e de repente vem ali um tipo de assunto, um tipo de conversa que ele fica um pouco, talvez, sem o trato com o assunto, mas aí ele, conhecendo esses livros, né, de alguma forma ele pode presentear, olha, vê esse livro, pode, né, fazer Isso. com que essa pessoa possa conhecer melhor o que nós chamamos aí de apologética cristã, né? Exatamente. Nós temos dificuldade, às vezes, de falar com pessoas que nós não conhecemos muito bem, que não são do nosso convívio. Alguns cristãos têm dificuldade de evangelizar, porque se acostumaram nem a viver e a conviver num ambiente cristão, então não tem convivência com não cristãos, então ele não sabe como evangelizar. Então, presentear é um caminho de chegarmos ao coração das pessoas. Então, você pode comprar livros e presentear com livros bons que vão ajudar algumas pessoas a esclarecer sobre a fé cristã.
Porque tem gente que olha para a fé cristã e despreza, diz que a fé cristã não tem conteúdo racional bom, sendo que tem o melhor conteúdo racional que existe na face da terra. Eu desafio a qualquer um a estudar a fé cristã em comparação a qualquer outro conteúdo que existe, se não vai se encantar com a beleza da fé cristã. Até porque, falando sobre isso, tem uma frase também que está no livro Deus Existe, que é um debate que o Bento XVI, o Papa lá que faleceu, antes do Francisco, ele estava debatendo com o principal ateu da Itália. E nesse debate ele diz o seguinte: a fé cristã ela é diferente de outras fés, de outras religiões, porque outras religiões se baseiam ou na política ou nas artes no geral. A fé cristã é uma fé baseada na verdade. O nosso Deus, o nosso Cristo é a verdade. Então nós baseamos a nossa fé no conhecimento desse logos, dessa verdade. O que faz com que a fé cristã tenha uma substância racional que é profunda, que está acima de qualquer outra filosofia que possa ser inventada pelos homens. Então, o caminho primeiro, ou o caminho mais fácil de você conseguir chegar ao coração pode ser presentear. É bem verdade que tem outros caminhos, como você também apresentar corretamente na rede social, não qualquer coisa querer sair, fazer como os amigos de Jó, ter um zelo extremado que às vezes não consegue compreender o coração humano, que não está presente no sofrimento das pessoas. Tem toda essa coisa, mas presentear com um bom livro é sempre um caminho mais fácil. Mendes, a Antioquia Books é um meio, é um canal, né, para que faça eventos ou tenha eventos sobre apologética cristã? Com certeza, com certeza. Por nós sermos um lugar de encontro, esse espaço cultural que nós desenvolvemos ou falamos no nosso primeiro episódio, então nós temos tido contato com cristãos de várias áreas de conhecimento. Tem cristãos que são professores universitários e não só. Até, por falar nisso, nós hospedamos aqui em nossa livraria o ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos pela Ciência, que é uma organização muito boa, que ajuda cristãos que estão ligados às áreas da ciência, tanto biólogos e outros mais, não só nessas áreas, mas também em outras áreas de conhecimento como filosofia, entre outros. Nós hospedamos aqui, eles fizeram alguns eventos aqui. Pena que o núcleo de Goiânia não está tão ativo como já esteve no passado. Houve uma época que tinha até grupo de WhatsApp, eles conversavam, dialogavam. Quando saía algum livro, eles estavam lá trocando ideia e se reuniam também para que os cristãos que são cientistas, ou aqueles que estão entrando na universidade, aqueles que querem realmente ter uma defesa racional da fé, tivessem um espaço de encontro e para também desenvolver amizades e sanar algumas dúvidas. A Antioquia é um lugar ideal para isso, para fazer eventos de apologética na cidade de Goiânia. Convidamos os nossos ouvintes, convidamos vocês a fazer uma visita na Antioquia Books, né, para explorar mais sobre esse nobre tema da apologética cristã e também conhecer outros temas cristãos aqui na livraria. Então, Mendes, o que seria aí suas palavras finais aí nesse nosso terceiro episódio, né? Terceiro episódio sobre esse tema da apologética cristã? É só reforçar o que já foi falado aqui. Você é convidado a visitar a gente. Não guarde para si as perguntas que você tem. Procure cristãos maduros, capazes de te auxiliar a responder. Mande mensagem para a gente. Irmão, eu estou com dificuldade com esse tema. Tem alguma coisa aí na Antioquia que pode me auxiliar? Nós estamos aqui para servi-los. Estamos para vender
ganhar dinheiro, tudo mais, porque é o nosso trabalho, mas antes de tudo isso, nós também vemos o nosso trabalho como serviço para Deus e serviço para a igreja de Cristo aqui na terra. Então nos procure. Mendes, então é isso aí, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, foi muito precioso, né? Mais uma vez, como sempre, muito precioso. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam e esperamos que teremos outras oportunidades, principalmente com Mendes, né? Então, olha, curta se você gostou, curta, comente, compartilha, que Deus abençoe sua vida extraordinariamente.